Ah, entrou aqui. Valeu, meu amigo. Alô, Pronto. Oi, oi. tá me ouvindo ou não? Me ouvindo bem. Boa noite. Tudo bem, filhão? Tudo bom? Tudo bem você? Tudo ótimo. Graças a Deus. E Vamos aí? começar? Vamos começar, o pessoal já está esperando, nós atrasamos um pouco, né? Já, o Mas pessoal entrando aí, ó. Marioto entrou. Coisa boa. Sejam bem-vindos. Pessoal, queria agradecer todo mundo que está participando aí com a gente. Hoje já recebi um feliz aniversário aí. O aniversário é meu, mas o presente é nosso, né? Vamos compartilhar um papo aí com esse cara especial que já passou por muita coisa e tem muito para ensinar para a gente, né? E começar dizendo que a pecuária ela não é estranha a crises, né? A gente passou por muitas crises. Se a gente lembrar 2 a 3 anos atrás, a gente teve. Vocês estão me ouvindo? eu estou te ouvindo. Tá. A gente teve carne fraca, a gente teve Joesley Day, a gente teve várias chacoalhadas aí importantes e que deixou muita gente abalado com isso, né? Então hoje é um papo diferente, apesar da gente estar vivendo uma crise, a gente vai falar um pouquinho dela, mas vamos falar um pouquinho mais de como agir em crises, né? Como reconhecer. É, é, e as perguntas podem ser feitas pelo chat, tá? No final nós temos tempo para isso, tá bom? Tiago Fleury, um abraço. O Guto tá aí, um abraço. Então, pai, queria te dar as boas-vindas. Acho que eu vou te chamar meio de pai, meio de Pedro. E queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Eu acho que muita gente não te conhece aqui, eu só ouviu falar de você, para a gente entrar no nosso papo aqui. Bom, eu sou o Pedro Parente, eu sou casado, tenho 5 filhos, o mais velho vai fazer 43, o mais novo vai fazer 3 e o Tiago que fez 41 hoje. Tem a Maria Elisa, que vai fazer, deixa eu fazer a conta, Maria Elisa, calma, 20, 37, 38, tem a Luíse e tem o Theo. A Luíse que vai fazer 25, o Theo que vai fazer 3, como eu falei. Tive uma experiência muito boa no setor público, eu recomendo essa experiência, me ensinou muita coisa, inclusive a primeira grande crise que eu participei na liderança de um comitê de crise foi no governo, foi a crise do apagão. E depois uma experiência também que eu tenho muito orgulho dela no setor privado. E onde estou agora, e uma experiência meio no setor privado, meio no setor público, que era uma empresa, né, na Petrobras, onde também eu tive assim, uma experiência muito importante com uma crise. Então, essa é uma apresentação, assim, Tiago, que eu posso fazer com rapidez para a gente não ficar muito tempo nas apresentações, né, Não, e ir para os finalmente, né? não, vamos lá então. Eu até anotei aqui, eu acho que talvez sua primeira grande crise tenha sido a inflação ou não, que você atuou bem próximo a isso, né? Tiago, como eu falei, eu tive uma carreira de 30 anos no serviço público e a partir de 1985, portanto, a partir dos 13 anos dessa carreira, eu fui para o governo federal. Eu sou funcionário aposentado do Banco Central e naquele momento, eu trabalhando no Banco Central, eu fui requisitado para ir para o Ministério da Fazenda e a partir dali eu acompanhei, nós estamos falando, como eu disse, 1985, eu acompanhei todas as crises que a gente viveu e eu estava lá no Ministério da Fazenda quando houve, né, o plano Sarney, né, que era o Funaro, o ministro da Fazenda, muitos de vocês provavelmente não vão lembrar disso, mas foi a primeira tentativa por meio de um plano, aí no caso bastante heterodoxo, de tentar superar a inflação. E vocês sabem a história, de 1985 até 1994, foram diversos planos, teve o plano Collor, teve o plano Sarney, e finalmente, ainda bem, o plano real de 1994
Na realidade, final de 94, 95, né? Não, 94, foi 94, ele conseguiu aí com um plano que era, tinha uma certa heterodoxia na criação daquela URV, mais ortodoxo no sentido que precisava de todos os demais requisitos, inclusive de uma situação fiscal bastante equilibrada. Então, de fato, assim, mas a diferença aí é que eu era, digamos assim, parte do time, né? E trabalhei nessas coisas todas como parte do time, vivenciei essas questões todas. E de fato, a inflação, a experiência foi as várias tentativas e finalmente a última que deu certo, embora eu não participei da elaboração do Plano Real, eu participei da implementação do Plano Real a partir de 1995. Perfeito, maravilha. Então vamos falar um pouquinho de apagão. Que precedeu o apagão? O que estava acontecendo? Por que culminou nesse tamanho de crise? O que era a crise? Qual que seria o impacto se não tomasse aquelas medidas que foram tomadas? Tiago, aqui eu vou começar a falar um pouquinho da experiência de crise e dizer quais são as diversas situações que você pode viver diante de uma crise. A primeira situação é você não ver que a crise está vindo, né? A segunda situação é você ver que a crise está vindo, mas você não quer se preocupar com o problema, tá certo? A terceira situação é você ver que a crise está vindo, você quer se preocupar com o problema, mas você não sabe o que fazer, tá certo? E a quarta situação é as três anteriores positivas, você vê a crise, você quer lidar com ela, você sabe o que você quer fazer, no entanto, você tem obstáculos, você tem dificuldades, você tem resistências, é muito comum, especialmente em governo, haver resistências, e por essa razão as coisas não funcionam. No caso do apagão, eu diria que foi, no fundo, a segunda situação. Foi, na realidade, entre a primeira e a segunda. Não se viu que a crise estava vindo, mas, ao mesmo tempo, tinha-se um sentimento de que tinha alguma coisa que não estava indo muito bem, mas vamos ver se a crise se resolve sozinha. Esse é também uma manifestação que é muito comum. E o principal problema ali, o problema, digamos assim, foram dois problemas. Um que, digamos assim, disparou a crise foi a falta de chuvas no ano anterior. Essa crise foi em 2001, foi chuvas que começam a partir de outubro no centro-oeste, né? Enfim, onde a gente vive, onde eu vivi muito tempo. E as chuvas foram muito abaixo de outubro até janeiro, fevereiro, foram muito abaixo da média. Mas a realidade é que as obras que tinham sido previstas e planejadas para acrescentar capacidade de geração no sistema foram atrasadas, não foram completadas, não aconteceu a privatização da Eletrobras como se pensava, enfim, você vê um problema que está aí até hoje. Então, esse foi o problema. De repente, o país se viu diante de uma situação onde não haveria geração de energia para todo o consumo normal, não era nem com um crescimento muito grande e tudo mais. Então, essa foi a razão pela qual essa crise apareceu. Perfeito. E o que era estimado de impacto se não se tomassem medidas que ajustassem, né, esse consumo, que ajustasse a oferta à demanda, né, por essa energia? Tiago, só para você ter uma ideia, nós tomamos um susto quando houve uma reunião da chamada Câmara, agora estou na dúvida, mas acho que é Câmara de Política Energética. É um órgão do governo, só do Poder Executivo, que cuidava da avaliação, proposição de política energética e tudo mais, onde os técnicos do Ministério das Minas e Energia daquele momento nos disse que para realmente reduzir o consumo ao nível necessário, teria que haver apagões forçados, né? Quer dizer, cortes compulsórios de energia, que talvez 4 horas por dia talvez fossem necessários, mas tinha que ser no horário do consumo, mas talvez não fosse, talvez precisasse de 6, e não se afastava a possibilidade de precisar 8 horas de corte de energia. Agora você imagina uma cidade como Brasília ou São Paulo, você cortar durante o dia 8 horas de energia por dia.
Ia ser um caos, Impensável. tá certo? E muitos hospitais naquele momento, por exemplo, não tinha preparação com geradores. Uma coisa mais prosaico, nem tanto assim, sinais de trânsito, nenhum deles tinha bateria, tudo ligado à rede elétrica. Então, você imagina a confusão que seria, tá certo? Então, realmente seria um enorme transtorno, tá certo? E aí que o governo acordou. Foi aí que ele viu que a crise estava vindo. Tá. E como é que você parou no epicentro dessa crise? Bom, Tiago, tinha acabado de haver uma mudança no ministro das Minas e Energia, e ali se percebeu uma coisa que realmente não daria para um ministério setorial fazer a gestão da crise, porque aquela crise tinha repercussões em várias áreas do governo. E numa reunião que a gente fazia toda quarta-feira na Casa Civil, e eu já era ministro da Casa Civil, na chamada da Câmara de Política Econômica, e aí o Malan, ele virou para mim e disse: Pedro, eu acho que você vai ter que assumir isso. E eu disse: mas por quê, Malan? Não, porque é ministro novo, é setorial, não vai funcionar, eu vou falar com o presidente. Ele falou com o presidente Fernando Henrique, o presidente me chamou e disse que eu teria que liderar o esforço do governo para a gente evitar o mal maior. E isso foi de noite, foi num final de dia, nessa mesma quarta-feira. E eu disse para ele: presidente, tudo bem, sou funcionário público, o senhor está me dando uma missão, eu não vou recusar de maneira nenhuma, mas eu preciso de um tempo para pensar o que eu preciso. O senhor está me dando a missão, o senhor tem que me dar os meios. Eu disse: não, quanto tempo? Eu falei: não, amanhã de manhã. Passei de fato a noite pensando e escrevendo, de manhã eu encontrei com ele na base aérea, e eu disse para ele o que eu precisava. E aí, Tiago, uma coisa que eu já tenho comentado, numa crise como essa, a primeira necessidade mais fundamental é de coordenação. Coordenação entre as diversas áreas do governo, e para você fazer uma boa coordenação e você ter uma velocidade de resposta adequada num contexto de crise, você precisa ter delegação, você precisa ter autonomia, você precisa ter poder. E um outro aspecto que é fundamental, e aí também cabe a palavra poder, é você ter meios à disposição, você ter recursos à disposição. Então, o que eu disse ao presidente: olha, presidente, a gente precisa precisamos constituir um comitê de gestão da crise, eu não quero esse poder sozinho, eu quero liderar um comitê, neste comitê tem que ter representante de todos os órgãos do governo federal que têm responsabilidade nessa área, todos os órgãos do governo federal, e temos também que temos que ter autonomia de decisão. Não dá para tomar uma decisão nessa Câmara de Gestão da Crise de Energia e ela ter que passar do Ministério da Fazenda, passar no Ministério do Planejamento, Minas e Energia. Não dá. Tem que ter representante desses órgãos lá, eles dizem o que eles quiserem. Todo mundo ali dizem o que querem naquele momento, decisão tomada é decisão cumprida. Então isso foi feito e realmente eu acho que foi uma coisa bastante importante que nos permitiu então manejar aquela crise eu acho que a gente pode dizer com sucesso que a gente teve. E o mais importante, com um amplo apoio das famílias, da população, das empresas, e foi um programa de redução voluntária, não foi compulsória, de energia. Então, foi um trabalho que realmente deixa muito, muito orgulho da maneira como foi feita e o resultado que ele alcançou. Perfeito. Então, se atribui o sucesso dessa gestão, a adesão da população em geral, né, e a possibilidade de ter informações e decisões rápidas, né? Tiago, algumas coisas são importantes. Informação, você mencionou. Informação é fundamental, e informação confiável, tá certo? Outra coisa é comunicação. A comunicação com a população, ela tem que ser a mais transparente possível, a mais aberta possível, tá certo? E se é para dar notícia ruim, dá notícia ruim, porque não pode ficar enganando e enrolando a população. A população não é boba, né? Ninguém é bobo, todo mundo entende quando uma autoridade está falando a verdade, quando ela está
tentando enrolar. É claro que eu não falo daqueles que são fanáticos e que aí, enfim, a pessoa falar qualquer bobagem e todo mundo que é fanático aplaude, etc. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas de bom senso, tá certo? Que vê realmente se está falando ou não. Então, esses aspectos foram fundamentais. Então, a gente tinha alguns indicadores que eram transparentemente apresentados à sociedade, como, por exemplo, o nível de água dos reservatórios. E a gente dizia, se baixar desse nível X aqui, que era uma curva temporal, nós vamos ter que adotar tais e quais medidas. Então, isso funcionou muito bem, todo mundo, eu era procurado na rua, as pessoas me dizendo, puxa vida, estou cumprindo minha meta. Eu falei, pô, que negócio legal, né? Realmente um negócio que foi muito bacana, muito interessante. Que ótimo. Então vamos. Caiu aqui o celular, pessoal. Falha técnica. Só um minuto. Não. Tá bom. Vai funcionar. Pronto. Então vamos passar uns anos aí. Vamos lá na Petrobras, então, né? Conta pra gente um pouquinho como é que chegou, quando você chegou lá, como é que estava o ambiente. Tem uma outra pergunta também para falar do time, né? Quando você chega numa crise dessa, as pessoas que estão lá, como que é o espírito das pessoas, como que você faz para conquistar essas pessoas, né? Que se não tiver um time muito bom ao teu redor, você não consegue levar a melhor das intenções adiante, né? Assim, Thiago, o que Petrobras, quando eu cheguei lá, já tinha um time lá que estava formado há um ano. Eu tenho uma coisa que eu aprendi no serviço público, uma das lições é que quem é seu chefe, as pessoas com as quais você trabalha, são dados do problema, tá certo? Especialmente no serviço público, você tem pouquíssima capacidade para mexer nisso. É diferente no setor privado, e como eu já mencionei, a Petrobras é uma situação híbrida. Mas eu tenho por hábito não trocar todo mundo quando eu chego. Eu prefiro conhecer as pessoas e ver se realmente, depois de algum tempo, você não conhece uma pessoa só com uma entrevista, depois de algum tempo trabalhando com ela, se essas pessoas realmente são boas ou se não são e deveriam estar ali ou não. E para minha sorte, todos que estavam ali eram muito bons. Não troquei nenhum, levei uma pessoa de fora, um executivo do setor privado, da área de óleo e gás, que tinha sido, porque a empresa que ele trabalhava, uma multinacional também, que foi comprada pela Shell, e nesse processo, então, ficou o presidente da Shell no Brasil, e ele, então, saiu, estava disponível, e eu levei ele comigo para a Petrobras. Quando cheguei lá, Thiago, tinha assim, a situação da Petrobras era, a primeira pergunta é, mas por que você aceitou? Eu aceitei porque eu estava indignado com a Petrobras, eu já tinha sido indignado com a situação da Petrobras, não com a Petrobras. Eu já tinha sido presidente do conselho da Petrobras, conhecia o quadro de funcionários da Petrobras, sabia que era um quadro extremamente competente e achava um absurdo o que tinham feito com a empresa. Agora, quando você está indignado com a situação e lhe convidam para ajudar a resolver, é difícil você dizer não. E eu disse, eu aceito se aquilo que eu acho que tem que ser feito, de novo, as condições que eu preciso para fazer um bom trabalho, elas estejam lá. E naquele momento era o presidente Temer e ele concordou. Mas lá, Thiago, o problema da moral dos funcionários era um negócio muito sério, porque, infelizmente, por conta de uma pequena minoria de executivos, não muito pequena, sei lá, nem sei se chega a 20 executivos, num quadro de funcionário que naquele tempo eu acho que é superior a 70 mil funcionários, por conta dessa pequena minoria, jogou uma pecha em todos os funcionários da Petrobras, que mal podiam andar na rua, havia assim, fazer reunião com os funcionários, logo que eu cheguei, eu fiz muitas reuniões com os funcionários, e havia gente dizendo, meu filho foi destratado na rua, pessoas realmente às lágrimas falando desse tema. Então teve todo um trabalho, de um lado, de resolver objetivamente a crise, e de outro lado, lidar com as pessoas da empresa, e de novo aí comunicação aberta, transparente, frequente e sincera. Isso foi permanente no trabalho que a gente fez lá. Maravilha. E o sucesso da Petrobras se atribui ao quê? Olha, Thiago, na Petrobras, eu acho que uma coisa que foi importante, em primeiro lugar,
eu já falei disso e vou falar sempre, que eu adoro essa frase que foi falada foi dita por um executivo de uma empresa, um CEO de uma empresa americana, e ele, usando uma lógica muito direta, ele disse: todo líder de organização, ele precisa saber 3 coisas, no mínimo 3 coisas, tá certo? Ele precisa saber o ponto A, do jeito que ele falava assim, é onde eu estou, o ponto B é onde eu quero chegar, e a terceira coisa é como sair de A e chegar em B, tá certo? E exatamente isso que a gente fez na Petrobras, tá certo? Precisamos de um diagnóstico, ou seja, fazer um excelente plano, um plano pé no chão, mas um plano ambicioso, ter um diagnóstico da situação, saber onde a gente queria chegar e fazer um plano para sair de onde estamos. Então, Thiago, não existe, isso é uma coisa muito importante de gestão para qualidade, não existe uma boa gestão se você não investe tempo no planejamento, exatamente nesse sair do ponto A, chegar no ponto B. Então, fizemos esse diagnóstico. Eu lembro que no meu discurso de entrada na Petrobras, aliás, o Rafael, que está nos assistindo, lembrou que no dia 1º de junho fez 4 anos desse dia que eu entrei na Petrobras. No meu discurso eu disse, em 90 dias nós vamos apresentar um plano estratégico para dizer onde a gente quer chegar. E em 90 dias a gente cumpriu isso, e o que estava no plano a gente entregou. Esse, no meu modo de ver, é um das razões pelas quais aquilo funcionou. A outra coisa que foi fundamental, Thiago, é que a Petrobras, ela não estava com essa clareza de onde ir, mas tem uma máquina espetacular, como eu já disse, os empregados da Petrobras são muito competentes. Todos passaram por concursos públicos com uma razão de candidatos por vaga muito elevada. Então, todos são competentes. Gente muito boa, né? Às vezes tem, digamos assim, um engajamento político diferente do meu, do seu, enfim, mas não importa, são pessoas competentes. Tiago, a gente colocou aquele plano lá, apresentou o plano e definiu como faríamos a execução. Nossa, a reação da empresa foi imediata. Sabe, assim, uma coisa que é como se você estivesse num avião a jato, você puxa assim o macho, o avião vai embora. Então, o outro lado importante da Petrobras foi exatamente essa competência técnica interna que segue muito bem quando se apresenta um plano bem feito, uma coisa bem elaborada, e isso então vai realmente com muita força para o resultado final. Entendi. E você, quando saiu lá do governo Fernando Henrique, você participou da recuperação de algumas empresas privadas, né? Empresas que estavam vivendo crises próprias, enfim. Como é que você compara, né, essa crise do setor privado com a crise do setor público? Olha, Thiago, depende se a gente está falando de uma crise de uma empresa ou se a gente está falando de uma crise macroeconômica, tá certo? Eu assumo que você está falando de uma crise de uma empresa, tá certo? Obviamente que uma primeira coisa que diferencia digamos assim, a quem impacta aquela crise. Essas crises que a gente falou, seja do apagão, seja da própria Petrobras, o impacto é muito amplo, especialmente do apagão. A gente estava falando de todas as famílias e de todas as empresas, de todas as regiões do país, exceto a região sul. E mesmo assim a região sul foi tão bem sucedido o convencimento da sociedade que as famílias da região sul começaram também a fazer economia de energia. Então, a primeira coisa é o alcance, a repercussão da crise. As empresas, em geral, a repercussão se limita à própria empresa. O que não quer dizer que para aquela empresa, para os seus sócios, para os seus empregados, aquilo não tenha toda a importância do mundo, é evidente que tem. Tá? Agora, dito isso, Thiago, a receita não é muito diferente. É claro que os recursos necessários são diferentes, a necessidade de pessoas que você tem que mobilizar, mas, de novo, aqui ponto A, ponto B, como sair de A e chegar em B. É um planejamento muito bem feito e uma execução primorosa. E trabalhar.
tá certo? Trabalhar, ir atrás, lembrar que uma das coisas, das características mais importantes do empreendedor é que ele não aceita um primeiro não, ele não aceita a primeira dificuldade, aliás, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, ele vai atrás e ele quer resolver o problema. Então, é assim, isso, eu estava uma vez num encontro com analistas de um grande banco de investimentos de Singapura, era europeu, mas tinha escritório em Singapura, quem me fez a pergunta foi uma pessoa de Singapura, e ela me olhou assim muito, assim, com um olhar assim, bastante curioso, e disse, me conta qual é a sua fórmula mágica para dar certo essas coisas. E eu falei para ela, acho que eu vou te decepcionar, porque eu não tenho fórmula mágica. É um excelente planejamento, uma execução primorosa, e quando é necessário, já falei da relevância da comunicação, isso é muito importante. Então, realmente, Tiago, é isso, não tem muito segredo. É claro que tem uma dose importante de conhecimento de negócio, e é importante lembrar que nenhuma das empresas privadas, ou a própria Petrobras, onde trabalhei, eu conhecia o negócio, eu não conhecia o negócio. Eu me considero um gestor, efetivamente um gestor, uma pessoa que sabe mobilizar pessoas, motivar pessoas e mobilizar recursos para alcançar resultados, é isso que eu sei fazer. Perfeito, maravilha, excelente. Então vamos seguir aqui, vamos falar agora de componentes comuns a uma crise e gestão de crises, né? Quando você se depara, tem alguma coisa, alguns fatores coincidentes desses cenários de crise que você teve? Olha, Tiago, aí eu volto àquela frase ou enfim, aquele comentário que eu fiz no início. Muitas vezes não vê a crise chegar, tá certo? Quantas empresas ou quantos setores, mais do que empresas, quantos setores a gente assistiu desaparecerem nessa situação? Ou porque não viu a crise chegar, ou porque viu e subestimou, não quis cuidar da crise, ou porque não subestimou, mas não sabia como fazer, tá certo? Ou, por último, foi, digamos assim, sabotado por outras questões internas e tudo mais. Então, é uma situação, e aí a gente vai lembrar também de um autor que eu gosto muito, que é o Jim Collins, né? É muito comum as empresas elas não fazerem o que ele chama face the brutal facts, enfrente a realidade, lide com a realidade. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu estou dizendo. Muitas empresas não enfrentavam os brutal facts, os fatos brutos, uma tradição muito, muito literal, os fatos pesados, tá certo? Então, eu acho que isso é um aspecto muito comum de você ver, tá certo? Essa situação de crise, porque a crise muitas vezes, exceto quando atos da natureza e tudo mais, ou mesmo uma Covid, que não deixa de ser um ato da natureza, tá certo? Quando é realmente força maior. Mas normalmente é você não agir no tempo certo. E nesse caso, agora já mudando um pouquinho do bloco aqui, a BRF, né, que você é hoje presidente do conselho da BRF. Como que foi, como que vocês se prepararam para essa crise que nós estamos vivendo hoje? Aí, Thiago, eu posso até falar isso, embora eu seja presidente do conselho da BRF, mas eu assisti o que foi feito, eu não participei do que foi feito. Uhum. Esse trabalho foi liderado lá pelo Lorival, que é o CEO, e pelo comitê executivo da empresa. Eles trabalharam muito bem, Thiago, eles trabalharam muito bem. Começaram muito cedo, portanto, eles viram a crise vir. Viram a crise vir e queriam enfrentar a crise. Não sabiam como fazer, foram atrás de um especialista. Um desses médicos infectologistas, você sabe que eu sou péssimo para guardar nome, mas desses que escreve no UOL, que está no time lá que assessora o governador, aqui no São Paulo, o governador Dória. Então, esse é contratado nosso. Quer dizer, ele não é tempo integral, mas é um contratado permanente nosso. Nós fizemos todo um planejamento, isso foi em janeiro, fevereiro,
tá certo? Constituímos um comitê de crise lá que se chama Comitê Interdisciplinar de alguma coisa assim, eles preferiram não usar o nome crise, o nome não importa, mas o fato é que tem todos os componentes que eu mencionei anteriormente. E, então eu acho que, de novo, é que a gente olhar esses aspectos e dizer, olha, enfrenta o fato, se prepara para ele, planeje. Então a gente tem protocolos e tem gatilhos, por exemplo. Se acontecer tal coisa em tal lugar, o que a gente vai fazer? Se acontecer tal coisa numa planta, tá certo? Está tudo estabelecido, não tem nada que pegue a gente de surpresa. Além disso, tem que ter um trabalho muito grande de relacionamento institucional, e é um relacionamento institucional que envolve governo federal, envolve governadores, envolve prefeitos. Lembrando que a BRF tem suas plantas em cidades médias e pequenas. Então, a BRF ela é muito importante para as comunidades onde ela está instalada. Então, fazer um bom diálogo, por exemplo, nós tivemos questões relacionadas à Covid em Concórdia, lá em Santa Catarina, que é o berço foi o berço da Sadia. O que nós fizemos? Quando aconteceram os problemas, nós temos um convênio com Einstein também, levamos 2 médicos do Einstein no aviãozinho da empresa, direto à Concórdia, para conversar com as autoridades, para orientar. Então, as autoridades se sentem amparadas pela BRF. Nós definimos um montante de 50 milhões de reais para fazer doações, especialmente nas localidades onde a gente atua. Nós fizemos muita doação de leitos de UTI com respiradores e tudo mais, distribuição de álcool gel, de máscaras, enfim, um trabalho muito amplo e muito completo na linha disso que a gente conversou até agora. Perfeito, maravilha. E o tipo de comportamento que o líder deve ter quando ele está imerso numa crise dessa, né? Quando você chegou, igual você falou, Fernando Henrique, me dá um tempo, deixa eu pensar, e a partir dali formou o comitê. Como que funciona isso? Olha, Thiago, eu acho que tem duas características que são muito importantes. Eu não estou dizendo que são só essas duas, mas assim que eu me lembro assim de... A primeira é a capacidade de escutar, tá certo? Eu me lembro na crise do apagão, que a gente tinha reunião do comitê, e ficava assim os líderes das organizações sentados na mesa de reunião, não cabia todo mundo na mesa, e seus assessores ficavam atrás. E eu fazia questão de ficar observando os assessores, porque muitas vezes eu vi um assessor louco para falar alguma coisa, mas o chefe dele não falava, e tinha aquele formalismo no serviço público, aí eu dava a palavra para ele. Tiago, quanta coisa importante a gente pôde perceber com isso. Então, a primeira coisa, para você ter informações, é claro que você precisa ter também sistemas de informações, não estou dizendo que você vai se limitar a isso, tá certo? Mas ter a condição de fazer um diagnóstico rápido, parte do princípio que você tem sistemas de informações bons, mas você tem também a capacidade de escutar. Um outro aspecto é aquelas características que eu mencionei anteriormente, que você tem a autonomia de decisão. Então você decide rápido, discute o assunto e decide rápido e implementa. Isso é fundamental. Velocidade decisória e de execução é absolutamente fundamental. Sem essas coisas você não consegue enfrentar a crise. Perfeito. E voltando para a BRF agora um pouquinho, o cenário atual, ele está colado com o que foi projetado? Está pior? Está igual? Como que vocês estão vendo isso hoje? Olha, Thiago, aqui você está se referindo à BRF, vamos lembrar que a BRF produz um bem essencial, que é alimentos, proteínas animais, portanto é um dos setores onde a demanda não desapareceu, pelo contrário. Houve, obviamente, uma redução de demanda vinda de restaurantes, de bares, de padarias e tudo mais, o que a gente chama de food service, mas essa demanda se transferiu para os supermercados porque ninguém deixou de comer. Todo mundo continua comendo e, portanto, então isso não acabou, isso continua, essa demanda
essa demanda continua. Para nós, a grande questão, Tiago, é o funcionamento das plantas, né? Por isso é que a gente tomou tanto cuidado em relação ao funcionamento das plantas e ter a condição de diálogo com as autoridades. Até agora, Tiago, inclusive, lembrar que a BRF tem uma característica muito relevante que torna esse negócio muito complexo, que é aquilo que a gente chama de uma cadeia longa. A gente começa com a avó do pintinho que vai para o abate na planta. Então, a cadeia do frango, por exemplo, é 1 ano. Então, se eu precisar parar uma produção, os pintinhos continuam chegando. E sai pintinho para entrar outros pintinhos. E sai outros pintinhos para entrar os ovos. Então, a gente precisa planejar isso. A gente, inclusive, precisa fazer a redução do plantel antecipadamente, para não ter o problema que ainda bem a gente evitou, de fazer o que se chama de um abate sanitário de frangos. Na realidade, eu acho que fizemos sim, mas muito pouco, porque foi um dia só de uma planta, 1 ou 2 dias. Mas isso requer, como eu disse, um planejamento prévio. Então, é um negócio complexo, mas, para responder a sua pergunta, está dentro do que a gente esperava. Estamos produzindo em todas as plantas, com reduções de número de funcionários por conta dos protocolos, mas sem, digamos assim, uma repercussão maior na nossa produção. Perfeito. E falando de cenário macroeconômico agora um pouquinho, o que você está vendo, o que está acontecendo, que momento que nós estamos, como que você está interpretando o que está acontecendo? Tiago, para mim essa é a minha grande angústia com a situação atual, a minha pessoalmente, uma coisa que eu mencionei anteriormente que é muito relevante, que é informações confiáveis. Infelizmente, na crise que nós vivemos hoje, não existem informações confiáveis. Se diz que tem, sei lá, já estamos passando dos 30 mil mortos, 30 e tantos mil mortos, mas ao mesmo tempo se diz, olha, aumentou muito o número de mortos por insuficiência respiratória, acho que multiplicou por 10 ou por 20 a média do ano passado. Olha, tem não sei quantos mil infectados, mas dizem que pode ser, para cada um que aparece na estatística, pode ter 7, 8 ou 10 fora. Quando vai ser o pico? Antigamente se dizia que seria maio. Um momento lá, naquelas trocas de ministro do Ministério da Saúde, não, pode ser maio, pode ser junho ou julho. Tá certo? É um negócio que... Então, essa insuficiência, essa inexistência de informações confiáveis, torna muito difícil você fazer prognóstico sobre a economia. O que a gente assiste é naquele boletim Focus do Banco Central, toda semana a previsão de recessão desse ano vai piorando. Já está, sei lá, entre 7 e 8, já não me lembro mais o último número, mas eu ainda não me arrisco, Tiago. Eu não sei. Como é que vai reagir a população? Quer dizer, já se começou a fazer digamos assim, abrandamento das medidas, mas numa situação onde é muito diferente dos países europeus, por exemplo, onde fizeram esse abrandamento realmente com uma situação de controle, pelo menos daquela primeira onda de infectados pela doença. Então, não consigo, Tiago. Realmente me angustia muito essa situação, essa falta de informações, digamos assim, esse problema que existiu de gestão dessa crise entre governo federal, às vezes problemas dentro do próprio governo federal, mas cacofonia entre o governo federal e entre estados, tá certo? Isso foi muito ruim. Isso está trazendo prejuízos, em primeiro lugar, não tem a menor dúvida, em vidas humanas, tá certo? Mas também está, no meu modo de ver, prolongando ou prorrogando, tá certo? O problema na economia. Ao contrário do que dizem, é a minha opinião. Se a gente tivesse feito um período de, digamos assim, de uma quarentena muito mais rigorosa, a gente poderia estar numa situação muito melhor e o impacto econômico e social, não vamos esquecer do impacto social, também seria muito menor.
Muito, muito triste isso, né? E falando para o agro, bom, é um bem essencial, né? A gente produz comida, quem está assistindo produz comida, e como vocês da BRF, o pecuarista também ele tem que seguir produzindo, e é uma cadeia longuíssima também, né? Que ele toma uma decisão hoje que vai ter um impacto ali no negócio dele daqui 2, 3 anos, né? Você vê um impacto para o agro, como que a BRF está projetando? Você acha que vai haver algum impacto de demanda, enfim. Tiago, eu acho que impacto de demanda para o agro eu não vejo, tá certo? Eu vejo o problema que pode acontecer é o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, tá certo? Onde ocorreu um fechamento muito mais amplo de plantas, e aí então, Uhum, especialmente para a pecuária bovina, tá certo? Aí você pode ter de fato uma falta de demanda para o gado ser processado, não que deixou de existir a demanda da uhum, proteína pela população, tá certo? Pelo que eu vejo no Brasil até agora, a gente está de longe, muito longe da situação que a gente observou nos Estados Unidos. Existem uhum. sim informações de fechamento de planta aqui e ali, elas chamam a atenção, mas se a gente olhar a quantidade de plantas que existe no Brasil, perto dessa quantidade, me parece que ainda é um número pequeno. Eu acho que o país deve muito ao agribusiness, tá certo? E eu acho o agribusiness altamente injustiçado, tá certo? Porque é uma colaboração, uma contribuição, melhor dizendo, extremamente relevante para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para um reconhecimento mundial da relevância do país como produtor absolutamente crucial e fundamental de alimentos, de commodities agrícolas. Então, eu vejo isso e a gente vê nessa crise a relevância de continuar tendo as exportações que a gente está tendo graças ao agronegócio. Claro, com certeza. E uma consideração aí para o nosso público é que a gente está justamente na fase da decisão de confinar ou não, né? Porque a gente vem agora da saída da chuva, que é uma safra de boi a pasto, onde o pecuarista ainda consegue ajustar um pouco ali a data de abate, né? Mas agora, a partir do momento que ele entra no confinamento, você tem um engrossamento do custo dele, né? E ele passa a não ter mais esse bolsão, né? Então, se ele é obrigado a segurar o animal 1, 2, 3 semanas, ele vai acabar passando para o prejuízo, né? Então, eu acho que tem que levar isso em consideração na hora de tomar essa decisão agora, né? Apesar que, como você falou, a gente está muitas vezes melhor que os Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu lá, que foi um fenômeno, né, é que a carne, o preço dela explodiu na gôndola, mas não se conseguia abater o animal, né? Então ela Exatamente. ficou barato para o produtor e caro para o consumidor, né? Então foi É isso mesmo. uma coisa bem impressionante, né? Vamos torcer para isso não acontecer aqui, mas a gente tem que levar isso em consideração na hora de fechar o boi, né? Vamos falar um pouquinho, foi até uma pergunta que surgiu aqui, das reformas, né? A gente vê um trâmite, né? Eu que te acompanho, acho que desde que eu nasci, de reformas tributária, política, administrativa, essa coisa toda, e vem, vai, e entrou o Paulo Guedes, que é um grande defensor, né? E como é que você vê isso agora? Como que a gente estaria passando se a gente já tivesse pelo menos uma reforma parcial do nosso Estado, né? A gente estaria melhor? Dá Ó, uma... Tiago, eu não tenho a menor dúvida de que o país estaria melhor. A gente tem que ser realista de dizer que, no fundo, para que a gente tivesse uma gestão da crise muito melhor do que a gente teve, a gente não precisaria de uma reforma do Estado. Mas eu não quero dizer com isso que ela não é absolutamente crucial e relevante. Tá certo? Portanto, eu acho que não se pode colocar a resposta, a responsabilidade por uma gestão mal feita da crise, tá certo? Em cima da não existência de uma reforma do Estado, tá certo? Perfeito. Agora,
eu acho importante deixar claro que é fundamental. Eu acho que tem reformas que são absolutamente fundamentais. A reforma política talvez seja a mais relevante de todas. Como alguns gostam de dizer, é a mãe de todas as reformas. Por que dizem isso? Porque ela sim aprovada, facilitaria muito a aprovação de outras reformas. O nosso quadro político é caótico, né? Esse sistema que eles chamam de presidencialismo de coalizão, eu vou repetir uma frase que eu escutei hoje, virou presidencialismo de colisão, tá certo? Sumiu o ar, tá certo? Isso não é minha frase, tá certo? É do Zé Roberto Mendonça de Barros, que é uma pessoa que também é muito próxima do setor agropecuário, aí o filho dele, o Alexandre. Então, realmente, essa reforma seria fundamental. Então, esse conjunto de reformas, ele é absolutamente necessário. Agora, o que eu acho, se aprova ou se não aprova, eu acho que vai ser muito mais difícil aprovar agora. Porque, primeiro, a gente vai entrar num ano de eleição, a gente sabe como é que funciona. Vai entrar, não, num semestre de eleição, já estamos no ano, né? Segundo semestre. Tem eleição, depois da eleição para prefeito já começa a se pensar na eleição para presidente, o presidente deixa de ter aquele poder de um presidente em início de mandato, que ajuda muito a aprovar reformas, é quando o poder é o maior possível, aí eu não estou falando do poder formal, estou falando do poder verdadeiro, do poder real. Então, sou pessimista quanto ao tema de aprovação de outras reformas, embora insista na absoluta necessidade delas. Perfeito, tá ótimo. Só recapitulando um pouquinho então do que você falou, que eu acho que legal o pessoal que está aí ouvir, questão do A, do B e de como chegar, né? Planejamento e execução impecáveis, fundamentais. Eu acho que você ter um time que você possa contar também é fantástico. A questão da transparência, né, e a questão do face the facts aí, como é que é o face the brutal facts. Brutal facts. Comunicação fundamental, dentro da transparência que você falou, uma comunicação transparente. É muito importante você não ser pego, quer dizer, não tendo sido leal no que você falou. Você pode até ter errado, mas seja leal, tá certo? Seja transparente, a comunicação fundamental. Mas é por aí mesmo, Thiago. Tá ótimo. Vamos passar para as perguntas do pessoal agora? Por favor. Claro. Vamos lá, então. Tem uma aqui, alguns conselhos que você daria para os produtores médios, né? Aí mais focar, produtor médio em geral, porque você não vai conhecer bem os pecuaristas, mas assim, nesse momento de crise, né, o que você indicaria para a gestão deles, para ajudá-los nesse momento? Puxa, Thiago, eu vou ser meio generalista aqui, porque, obviamente, eu não sou um especialista em pecuária. Tem gente na minha família que entende muito disso, sabe? Mas eu não entendo. Mas eu acho que uma coisa que acho que vale para qualquer situação de crise tente jogar o mais que possível do lado do safe side, do lado seguro. Tá certo? Reduza o que você puder sem comprometer o seu futuro. Despesas, tá certo? Realmente faça uma gestão de caixa bastante apertado, priorize ter saldo de caixa, se prepare da melhor maneira possível para esses tempos que estão vindo, de novo, sem prejudicar o seu futuro. Isso foi um ensinamento que não foi só as empresas médias, mas as grandes empresas também, entre as quais a própria BRF, se preocuparam muito com o seu caixa, né, com a quantidade de dinheiro em caixa. Então, esse é um conselho que eu daria. Falar do negócio em si, eu tenho dificuldade, Thiago, porque eu não conheço, como eu mencionei. Não, mas já é um excelente conselho, né? O caixa é rei, né? Tem que proteger o caixa hoje, porque realmente é um momento de não fazer despesa, de cortar custo desnecessário, eu acho que de ficar enxuto, né? Passar o mais enxuto possível. Vamos lá, uma pergunta aqui. Devido à alta volatilidade do dólar,
visto que as commodities têm seu valor dolarizado, é prudente esperar para realizar investimentos? Senhora Cons, é isso aí. Tiago, o Delfim Neto diz que o câmbio foi uma variável inventada pelo diabo para desmoralizar os economistas. Tá certo? Então, eu acho que, especialmente quem é produtor de commodities, se vai tomar uma dívida em dólar, tá certo? Ele tem um hedge automático. Se sobe a sua dívida porque o dólar subiu, o seu produto também sobe. Então, por causa da volatilidade do câmbio, se é um investimento em dólar para quem vende os seus produtos em dólar, eu acho que isso torna mais fácil a decisão. Eu acho que essa decisão eventualmente poderia não ser tomada, a decisão de investir, pela resposta anterior, ou seja, vamos privilegiar a caixa. Uhum. Mas não por conta de digamos assim, de uma eventual preocupação com o câmbio. Como eu disse, quem é que dizia uma semana atrás que o câmbio estaria a 5 ou 5,12 como terminou hoje? Estava a 6, estava tentando lá passar de 6 e de repente esvaziou, assim, parece com uma dessas bolinhas de criança, né? Balão de festa, que você vai lá e dá uma espetada e aquilo fura. Ninguém sabia, né? Então, realmente eu acho que, pela questão do câmbio, eu não deixaria de fazer investimento se você tem essa proteção natural. Mas eu pensaria muito se esse é o momento de fazer investimentos à luz da crise que não está resolvida e nem sabemos quando estará. Perfeito. Vamos lá. Quais os principais ensinamentos do ponto de vista de articulação federal e regional para a crise do apagão? Olha, Tiago, o tema da articulação é absolutamente fundamental. No caso do apagão, houve uma coisa que facilitou, é que os organismos que eram necessários coordenar e articular eram todos federais. Agora, o fato de que na crise atual eles não são todos federais, são estaduais e municipais também, só reforça a necessidade de coordenação. Só reforça a necessidade de um órgão, de uma comissão, de uma Câmara, tá certo? Que estivesse permanentemente fazendo essa coordenação. Então, realmente isso é fundamental e, como eu disse, é um dos aspectos importantes quando você constata a necessidade de coordenação e de articulação, como é o caso, a formação de um comitê de gestão de crise. Perfeito. Tá ótimo. A Lia. Oi, Lia. Boa noite. Tudo bem? Na sua opinião, qual seria o conselho aos nossos dirigentes nessa crise da pandemia? Ela está perguntando quais dirigentes? Dirigentes políticos, é isso que ela quer dizer? Sim. Olha, Tiago, eu vi recentemente um chefe de polícia, se não me engano, lá do Texas, que perguntaram para ele o que você diria para o presidente Trump. Quem não viu esse vídeo, eu recomendo ver. Ele disse simplesmente o seguinte: se você não tem alguma coisa construtiva para dizer, é melhor ficar calado. Tá certo? E aí ele falou muitas outras coisas, tá certo? Dos problemas que as pessoas estão enfrentando na rua. Então, eu acho que seja construtivo. Seja construtivo, não seja... Não aposte na desavença, não aposte na violência, sabe, na briga. Esse é o momento da gente se unir, é o momento da gente olhar que estão morrendo milhares de pessoas. Tiago, vamos lembrar que no 9/11 morreram, acho que 4.000 pessoas, 4.500. Amanhã, talvez, a gente esteja nesse número, depois, ou sei lá, tá certo? E virou estatística isso. Virou estatística, um negócio triste. A gente esquece das famílias que tem por trás de cada morte, cada pessoa que faleceu. Então, uma coisa triste. Perfeito. O Alex Farias perguntou se você acredita que uma empresa que não esteja no meio digital está fadada ao fracasso no futuro próximo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, tem uma matéria importante
eu preciso lembrar, por coincidência, eu acho que foi num jornal inglês, que diz que esta crise está dando novo gás às empresas tradicionais, os chamados incumbents, tá certo? Até porque claro, agora, isso não quer dizer que essas empresas possam deixar de se preocupar com digitalização, isso é outra coisa O completamente braço diferente. digital. Uhum. Não, e não é só isso, é digitalização, venda por internet, venda, tá certo? Isso veio para ficar. Mas as empresas de produtos tradicionais, muitas delas vão ficar aí para sempre. Então, eu não acredito nisso, não. É claro que tem empresas que se dão melhor, estão se dando melhor nessa crise, muitas delas da área digital, mas tem empresas também e outras áreas, como a própria BRF, que estão, como nós comentamos anteriormente, indo bem. Perfeito. O Júnior Cavalli perguntou: consumo interno menor bovino de corte por conta da crise não pode afetar o preço? Você tem alguma ideia de bovinocultura de corte? Olha, Tiago, eu posso falar genericamente, né? Eu acho que é muito difícil revogar a lei da oferta e da procura, tá certo? Então a resposta é sim, se houver uma demanda menor. Agora, Vai ter impacto, né? não vamos esquecer que a demanda externa está muito aquecida, né? Com esse dólar que nós temos, nosso produto está muito barato fora, né? Ele está barato fora e a demanda, e a China, de novo, está falando em deixar de comprar dos Estados Unidos, tá certo? Isso é outra coisa que realmente eu não entendo, entendeu? Como é que a gente pode desconsiderar um parceiro que para nós é tão relevante? Brasil e China estão umbilicalmente ligados, tá certo? O sucesso do Brasil depende fundamentalmente das vendas para a China. Então, isso realmente é uma coisa enfim, que é fundamental. Então, a resposta para mim sim, se houver uma redução da demanda interna, mas eu olharia a demanda como um todo e não apenas a interna. Perfeito. Tá ótimo. Rodrigo Risse, fala, meu amigo Risse, um abraço, cara. Se você poderia indicar leituras essenciais para quem está à frente de empresas em crise. E o Ederson Azenha também fez a mesma pergunta. O que você está lendo, o que você indica para o pessoal ler? Olha, eu já falei do Jim Collins. Eu acho leitura obrigatória um livro dele que chama-se Good to Great, mas esse é um livro que não é para crise, mas é para como é que as empresas... O Good to Great, a tradução seria como é que você deixa de ser uma empresa boa para ser uma ótima empresa, tá certo? Mas ele tem também um livro, eu posso depois tentar lembrar o nome dele, que explica, ou tenta explicar por que há grandes empresas que falham, tá certo? E eu acho que isso também pode ser uma boa leitura. Tem um outro autor muito bom que chama-se Ram Charan, que ele é um daqueles que olha o tema da execução com muita atenção. Então, enfim, não sei se o nome é esse, mas ele diz assim, it is all about execution, tá certo? Tudo diz respeito à maneira como você executa. Eu só adicionaria, para executar você precisa de um bom plano, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto chave da discussão. Mas esses dois autores eu recomendaria ler, porque me parecem que são autores absolutamente necessários para gestores, não apenas em crise, mas que possam estar realmente trabalhando nesse momento. O DFF Neto falou que o título em português é Como as Gigantes Caem. How the Big Fail, alguma coisa. É isso mesmo. Ô pai, eu vou te pedir para falar as considerações finais, que nós temos mais 20 segundos só. E como nós terminamos as perguntas, eu queria te agradecer muito por esse tempinho aqui com a gente e falar que em breve eu espero que a gente esteja junto. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Espero em breve mesmo estar junto com você, com a minha nora, com os outros filhos, genros e